Você sabia que a data de nascimento pode ser decisiva no desempenho de um atleta? Pesquisas na Europa e no Brasil mostram que quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março tem mais chance de se dar bem no esporte. Desde criança, Neymar se acostumou a ouvir dos técnicos quais eram suas qualidades com a bola nos pés. A velocidade, né, que era rápido, e o drible também. O que Neymar jamais ouviu é que ele carregava outro trunfo valioso para se tornar um prodígio do futebol. Um trunfo que aparece na carteira de identidade. Não encontrou? Então a gente destaca. É a data de nascimento. Isso mesmo. O mês em que um atleta nasceu pode ser decisivo para seu desempenho no esporte. Pesquisas recentes, publicadas em diversos países, mostram que esportistas que vieram ao mundo nos 100 primeiros dias do ano dominam as principais ligas e seleções do planeta, sejam elas de atletas jovens ou profissionais. A Federação Tcheca fez uma pesquisa e viu que sua seleção júnior, 75% dos seus jogadores nasciam nos 100 primeiros dias do ano. E começaram a espalhar essa pesquisa e viram que na Europa inteira a média era de 65%, 68%. Do mesmo jeito. Aqui no Brasil, esse fenômeno foi bem documentado pelo professor universitário Varley Teodo da Costa. Ele pesquisou as datas de nascimento de 3.244 jogadores de futebol, das séries A e B do último Campeonato Brasileiro, da Libertadores e até das categorias de base. Resultado: a maioria dos atletas nasceu nos 3 primeiros meses do ano. Durante o processo de formação de um jogador, o fato dele ter nascido, uma das variáveis, né? O fato dele ter nascido nos meses iniciais do ano, dá para ele um diferencial muito grande no sentido de se profissionalizar. Nas categorias de base, 47% dos atletas pesquisados nasceram entre janeiro e março. E essa tendência não muda no profissionalismo. 32% dos jogadores que atuaram nas séries A e B do último brasileiro são do primeiro trimestre. Na Libertadores, esse percentual é de 36%. O que explica esse fenômeno é um fato simples e preocupante. Nas escolinhas ou nos centros de formação, os treinadores costumam confundir maturidade física com talento esportivo. E aí os mais velhos levam vantagem. Nós vamos escolher o mais veloz, o que tem mais habilidade, o jogador que tem uma estatura maior, para ser aproveitado de uma forma melhor. As crianças que nascem no início de ano de competição, elas têm uma tendência de se desenvolver mais rápido do ponto de vista maturacional e biológico. E como muitas das vezes também os treinadores são cobrados por resultados, mesmo na categoria de base, eles acabam optando por ficar com os mais fortes, os mais velozes, os que teoricamente já estão um pouco mais maduros do ponto de vista fisiológico. Fica mais fácil perceber essa disparidade comparando as curvas de crescimento adotadas pelos médicos. Exemplo, um menino de 11 anos e 1 mês tem, em média, 1,42 m e pesa 32 quilos. Já um garoto de 11 anos e 11 meses mede 1,47 m e pesa 35 quilos. É muita diferença, mas ambos estariam dentro da mesma categoria no esporte. A performance física da criança que nasceu nos primeiros meses do ano, que fez aniversário nos primeiros meses do ano, ela vai ser melhor do que daquela que ainda vai fazer aniversário no final do ano. Ele vai ter, além do peso maior, além da estatura maior, ele vai ter um músculo que consegue responder melhor, que consegue hipertrofiar, desenvolver mais. E isso faz diferença na potência do chute, no arremesso, na velocidade que essa criança vai conseguir desenvolver. Romário, Ronaldinho Gaúcho, Marta são exemplos famosos desse fenômeno, que não se aplica exclusivamente ao futebol. 40% dos atletas que trouxeram medalhas para o Brasil de Pequim nasceram nos 100 primeiros dias do ano. São casos como o do nadador César Cielo, vencedor dos 50 metros livre, ou de Paula Pequeno, destaque na campanha dourada do vôlei feminino. Claro que existem exceções.
Ronaldo só nasceu no segundo semestre. Pelé, maior de todos, é de outubro. Mas estamos falando de gênios, gente acima da média. No dia a dia, a disparidade é grande e anda prejudicando o futuro esportivo de quem nasceu nos últimos meses do ano. Fica a pergunta: será que existe solução para esse problema? Competitividade precoce, pressão por resultados, ânsia por formar e vender jovens jogadores. Os especialistas dizem que tudo isso explica essa alta concentração de atletas nascidos no início da temporada. E quem trabalha no meio concorda. É preciso uma nova proposta para as categorias de base, um novo projeto para evitar o desperdício de talentos. A grande saída é diminuir a competitividade nos primeiros anos dos atletas no esporte. Esquecer um pouco o esporte de performance nos primeiros 3 anos. Começa a trabalhar performance, detecção dos talentos pode ser começado com 11, 12, 13 anos, mas o desenvolvimento desses talentos devem começar a partir do final dos 15 anos de idade, nos 16 anos, e aí trabalha-se com performance realmente. Na Europa isso já acontece em alguns torneios. O que eles têm lá dentro das competições, por exemplo, numa categoria infantil? Eles abrem a categoria de julho a julho de outro ano. Então, quer dizer, pegam atletas de 2 datas de nascimento. Essa é uma das formas, né? Um dos mecanismos de se tentar compensar um pouco disso. Porque aí o atleta de segundo semestre ele teria um pouco mais de oportunidade de jogar. São alternativas que podem ao menos diminuir as injustiças e que servem principalmente para respeitar o desenvolvimento de cada um, tornando o esporte mais humano e democrático. E não é que achamos uma